possível criar muitas geometrias complexas com superfícies. Nesta aula, veremos como é possível fazer isso mesclando o S-Spline com outros tipos de curvas. O S-Spline já é por si só uma ótima ferramenta para criar curvas para uma boa superfície, mas pode ser ainda melhor se mesclado com outros tipos de curva. A primeira forma que podemos utilizar para dar continuidade às superfícies por meio das curvas é utilizando relações. Então vejam esses dois exemplos que eu criei, aqui com um S-Spline se unindo, fazendo uma junção a um arco, e aqui um arco fazendo a junção com uma reta. Eu vou gerar uma extrusão de superfícies com essas duas geometrias que eu criei, para que vocês possam observar os resultados. Vejam só neste primeiro o resultado que nós temos. Nós temos aqui um grande vinco, porque não há continuidade do S-Spline se unindo com o arco. No entanto, se eu editar este esboço, este sketch, e adicionar aqui uma simples relação, uma simples continuidade por meio da relação, e para isso basta eu pressionar o Ctrl e selecionar o S-Spline mais o arco, e depois vir até esta opção aqui na barra de propriedades de tangência, vejam só, eu ainda posso trabalhar aqui na alça, aumentando um pouco mais esta continuidade, e depois confirmar, vejam que agora sim eu consegui aplicar uma continuidade por meio de uma relação de tangência. Se eu colocar aqui em modo sombreado, vejam que vocês não conseguem distinguir aonde começa e aonde termina o S-Spline em relação ao arco. A mesma coisa acontece com relação ao arco e à reta. Eu posso aqui também editar este esboço e colocar uma relação de tangência, vejam só, e a continuidade é aplicada. Então, se eu aplicar uma superfície extrudada, também temos o mesmo efeito. Uma outra maneira ainda que nós temos de controlar o S-Spline é por meio dos pontos de controle. Então, vejam que eu vou criar um S-Spline aqui no plano frontal, como vocês podem ver, e percebam que aonde eu vou clicando para criar este S-Spline, ele vai gerando um ponto e em cada ponto uma alça, que me permite controlar aí o S-Spline. Porém, talvez somente estas alças que foram criadas de acordo com os lugares que eu fui clicando para criar o S-Spline não sejam suficientes para me dar um maior controle ao S-Spline. Então é possível que eu adicione mais pontos de controle e, por consequência, mais alças. E como eu faço isso? Basta eu selecionar este S-Spline e vir aqui até a barra de ferramentas de S-Spline, que nós já havíamos inserido, e logo neste primeiro ícone, eu clicando sobre este primeiro ícone, eu tenho a possibilidade de escolher um local, como vocês podem ver no S-Spline, para gerar mais um ponto. Por exemplo, aqui. Vou clicar bem aqui, veja que mais um ponto foi gerado e, por consequência, mais uma alça. E, dessa forma, eu posso, então, controlar esta região com mais precisão, dimensionando, arrastando ou fazendo o ajuste necessário. Posso criar quantos pontos eu quiser. Vejam, vou criar outro aqui. Vou selecionar o S-Spline, clicar aqui sobre o primeiro ícone da barra de ferramentas, trazer até aqui, clicar e mais uma alça foi adicionada. Então eu posso aqui gerar mais controle de tangência ou melhorar a continuidade desse S-Spline caso ele estivesse sendo unido ou fazendo uma junção com algum outro tipo de curva. Uma outra forma que eu tenho ainda de controlar o S-Spline é controlando sua curvatura. Então vejam que eu tenho esse S-Spline aqui, com um início e um fim e apenas um ponto. Este ponto que vocês podem ver e, consequentemente, esta alça. Mas digamos que somente este ponto não é o suficiente para eu controlar a curvatura da maneira que eu desejo deste S-Spline dentro de um modelo, por exemplo. E eu preciso adicionar mais alguns recursos para que eu consiga trabalhar na curvatura. Então basta eu selecionar o S-Spline e agora, vindo aqui até o segundo ícone da barra de ferramentas aqui à minha direita, como vocês podem ver, eu clico sobre este ícone e veja que uma seta aparece aqui sobre o meu S-Spline, ao passo que eu vou movendo o mouse.
Então basta eu escolher um local, por exemplo aqui, clico, e ele adiciona aí mais um manipulador de curvatura. Eu posso trabalhar aqui aumentando ou diminuindo o manipulador, clicando e arrastando sobre ele, e também trabalhar com a alça que ele gerou. Posso ir ajustando assim manualmente ou posso inserir dimensões, como vocês podem ver aqui agora. Vejam só. E fazer aí as modificações que forem necessárias para obter o resultado que é preciso para o meu modelo. Um exemplo do que nós podemos criar com o que já aprendemos usando o Spline é este que vocês podem ver aqui agora. Veja que eu criei aqui alguns Spline, utilizando um Sketch 3D, e fui ajustando, dimensionando até chegar neste resultado. Depois disso, com toda essa estrutura criada, basta eu aplicar aqui uma superfície, vejam só, vou aplicar uma superfície, utilizando todos esses contornos que eu criei, e eu tenho este resultado, de uma lateral de um carro. Vejam só. Da mesma forma, vejam todos essas outras superfícies criadas, basicamente da mesma maneira. Então, esses são alguns exemplos do que podemos criar com o Spline. Nós vimos nesta aula mais duas opções para que possamos controlar o Spline dentro do nosso projeto, seja adicionando pontos de controle para melhorar uma tangência, ou criando um manipulador para controlar melhor a curvatura. Ambos os recursos são excelentes para dar continuidade a este Spline ou trabalhar com um Spline mais preciso na criação de um modelo matemático.